Entendendo o transtorno do espectro autista. Hoje a gente conversou com a Viviane de Leon, que é mestre e doutora em psicologia e também terapeuta ocupacional, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vem com a gente. Vivi, primeiro, obrigada por estar aqui. É um prazer estar falando com você, é um prazer falar também sobre esse assunto. Hoje a gente vai conversar sobre o autismo e a Vivi, mais do que nunca, pode falar com propriedade sobre isso, né? Obrigada, de verdade. Obrigada a você, querida. É um prazer estar aqui. É sempre uma honra poder falar de um assunto tão nobre, né? Como é o autismo, essa condição que afeta tantas pessoas, né? E é um assunto que as pessoas precisam saber, né? Precisam saber. Eu queria, para começar, já falar o que é o autismo, definir isso para as pessoas já terem uma noção. Perfeito. O autismo foi descrito pela primeira vez em 1943. A gente pode pensar assim que é algo não tão, ainda talvez novo para a ciência, né? E o sistema classificatório ele tem mudado a cada década, né? Ou às vezes até num espaço menor que isso, porque ele reflete o conhecimento científico que se alcançou. Então, a gente, na verdade, não entende ainda tudo sobre autismo. Há muitas lacunas a serem preenchidas, né? Precisamos de muitos estudos e pesquisas, né? Para se aprofundar. Mas não há dúvida que a gente conhece muito mais hoje do que se conhecia há 20, 30 anos atrás, né? Hoje o autismo é chamado de transtorno do espectro autista, ou transtorno do espectro do autismo, e isso já fala da tamanha variabilidade que há dentro deste quadro. Então ele acontece num leque, num espectro, desde as formas brandas que antes não eram identificadas, e essa é uma das possíveis causas do aumento de número de casos diagnosticados. Hoje nós temos um caso a cada 36 nascimentos. É muita gente sendo diagnosticada, Petra. Afeta muitas famílias, né? Então, talvez não, um dos fatores que explica isso é porque hoje nós entendemos mais o autismo e conseguimos identificar formas mais brandas, né? Passando pelas formas mais moderadas e as formas mais graves. Ele é um transtorno que ele compromete o desenvolvimento do que se chama de nosso cérebro social, as nossas habilidades mais intuitivas de percebermos o outro, de nos comunicarmos, até essa atenção que o bebezinho, que a gente tem desde que nasce, nós temos uma atenção mais para as pessoas do que para os objetos. Nosso cérebro tem uma orientação social maior para pessoas. Esse mecanismo, ele está comprometido no autismo. Há uma tendência a um olhar muito mais para objetos do que para pessoas, desde o nascimento. Olha que impressionante, né? É bom a gente perceber isso mesmo, né? Porque, inclusive, até falar sobre o diagnóstico, você estava falando, né, sobre essas diferenças. Como que a gente nota que a criança, ou então, por exemplo, até mesmo um adulto, que hoje em dia muitos adultos estão descobrindo que tem o espectro autista, como que a gente nota isso? Como a gente sabe o diagnóstico? Perfeito. O diagnóstico tem que ser feito por um time de especialistas. É muito importante que o diagnóstico seja feito por um profissional que tenha muitos anos de estudo, porque justamente a variabilidade é muito grande. Tá? E aí casos leves podem passar despercebidos, não receber o diagnóstico, e talvez outros possa ser falho o diagnóstico de forma em geral. Tá? Nas crianças, o autismo ele está presente desde o nascimento, mas como ele compromete principalmente habilidades sociais de comunicação, isso vai ficar mais presente no final do primeiro ano de vida. Entendi. Porque antes de falar, antes de brincar com os outros, isso está meio escondidinho ali. Embora os sinais já possam estar presentes, e hoje a gente tem vários profissionais de renome, como a Geraldine Dawson, uma das autoras do modelo Denver, ela está desenvolvendo, está em pesquisa nos Estados Unidos, um app com imagens que, conforme a resposta do bebê a essas imagens, traça um perfil que pode auxiliar no diagnóstico. E isso é importante para que o autismo consiga ser identificado antes que as características possam ser observadas a olho nu. Entende? Então a gente consegue observar os sinais mais próximos do final do primeiro ano de vida, mas o autismo está presente desde o nascimento. Então a tecnologia está aí, grandes nomes estão
estudando para desenvolver esse tipo de ferramenta. Mas geralmente o diagnóstico se dá a partir dos 12 meses até os 3 anos, né? O ideal do diagnóstico de intervenção precoce é por volta dos 18 meses. Então, profissionais mais conservadores vão dizer que não se dá o diagnóstico aos 18 meses, mas eu represento no Brasil a Universidade da Carolina do Norte e lá nós temos uma expertise no modelo TIT há 50 anos. Os nossos estudos mostram que o diagnóstico aos 18 meses é perene. Então, é importante que a gente busque, né, esse diagnóstico o quanto antes, porque a intervenção precoce aproveita uma plasticidade cerebral da criança pequenininha para responder aos estímulos da terapia. Eu até te interromper para falar um pouquinho sobre isso, porque assim, muitas pessoas falam, a gente pode ver depois, pode descobrir depois, mas isso impacta muito na vida da criança, né? Quando, sei lá, descobre que a pessoa tem autismo com 20 anos. Como isso pode impactar realmente diretamente na vida da criança? A principal resposta é essa, é a plasticidade cerebral. Então, nos nossos 5 primeiros anos de vida, o nosso cérebro tem uma capacidade de fazer outras conexões que a gente não consegue reproduzir isso em idade nenhuma depois. Claro que a gente vai estar sempre aprendendo e não tem idade limite para terapia, né? Muito se pode fazer pelos nossos adultos, né? Autistas que estão sendo diagnosticados, mas realmente o que a ciência revela é isso, né? As intervenções precoces, elas garantem melhor desenvolvimento. E a gente está falando até os 5 aninhos de idade. Mas eu acho que eu não respondi com clareza a tua pergunta sobre os sinais, né? Então, na criança pequenininha, a gente vai observar dificuldade na interação, então dificuldade no contato ocular, dificuldade em prestar atenção, em responder ao outro, um atraso significativo no brincar, que fala de uma ausência ou falha nas habilidades simbólicas. Então é muito clássica a imagem do menino, porque ele em princípio ocorre mais em meninos, depois a gente pode falar mais sobre isso. O menino que alinha carrinhos é a imagem clássica do autismo no mundo todo, né? Então é uma característica importante, um brincar que ele é menos imaginativo. Então a criança faz um brincar mais pela propriedade física do brinquedo do que pelo que ele significa. Então, ao invés da criança pegar o carrinho e andar, muitos autistas vão se fixar no barulho da roda ou no movimento da roda. Focar em outras coisas. Então, esse é um sinal importante. Brincar repetitivo, brincar atípico é um sinal de alerta. Ausência de gestos, atraso da fala. A ausência de gestos que você quer dizer? Apontar. Então, tu vê a criança pequenininha, antes de falar, ela já aponta, a coisa mais amada, para os brinquedos, e ela aponta e coordena com o olhar. É uma forma de comunicação, né? É uma forma de comunicação e se chama atenção compartilhada. Por volta dos 9 meses, o bebê neurotípico tem isso. Ele consegue coordenar o olho com a mão. Então, ele vai mostrar um piu-piu, ele ainda não fala, ele vai apontar para o bichinho lá fora e, na sequência, ele olha para o cuidador e volta a olhar. Por que ele faz isso? Ele tem a percepção que o adulto vê a mesma coisa que ele. E essa habilidade, ela está atrasada nas crianças com autismo, em sua maioria, é um sinal de alerta. Então, os sinais de alerta seriam um brincar repetitivo, pouco imaginativo, atraso ou ausência da linguagem, ausência de gestos, dificuldade de interagir na brincadeira com a mamãe, com o papai, Questões sensoriais também são muito prevalentes, então a criança pode se assustar com determinados barulhos, com o liquidificador, com a campainha, ser sensível, ou fazer o contrário, fazer uma busca sensorial. Então a criança chega aqui, ao invés de ir pra gente, para as pessoas, ela vai pro tapete, ficar esfregando para sentir a textura. Tem crianças que têm isso com o alimento, tem uma resistência ao alimento porque elas têm uma resposta sensorial aumentada. Então são alguns dos sinais. Quando o autismo é diagnosticado já na vida adulta, provavelmente é uma forma muito branda, porque as formas moderadas e graves, elas são mais facilmente identificadas, Então, a pessoa que vai receber o diagnóstico mais tardiamente, ela conseguiu de alguma forma fazer o que a gente chama do masking, um mascaramento de sintomas, e aí nós temos uma sintomatologia muito sutil. Os autistas falam, a comunidade autista fala muito assim da dificuldade de se colocar no lugar do outro, de entender a intenção do outro, de interagir,
porque é muito dinâmico, né? A gente está conversando, a gente está fazendo gestos, a gente está se olhando. Isso é muito rápido para uma pessoa com autismo. E nos adultos, principalmente os que recebem diagnóstico tardio, sabe que a maioria diz que é um alívio receber o diagnóstico? Muitos dizem assim, nossa, agora eu sei que eu não tinha nada de errado comigo, nem com a minha mãe. Eu vi um depoimento de um adulto lá no TIT, na Carolina do Norte, que ele dizia, foi um alívio porque eu e minha mãe nos olhamos, nos abraçamos, a gente não fez nada de errado. Se entenderam de fato, né? Não tinha nada de errado, era apenas um diagnóstico que ele precisava, depois de tanto tempo que foi descobrir. Se entender, né? Então é por isso que eu dava fora no colégio, não percebia. Por isso, sabe? E isso impacta também muito na vida dos pais, né? Muito. A gente está falando da mãe e do filho se abraçarem, entenderem o que estava acontecendo ali. Queria saber até um pouquinho como que essa descoberta precoce pode ajudar os pais também, para eles ajudarem no desenvolvimento da criança. Como que os pais podem lidar também com esse tipo de diagnóstico? Excelente a tua pergunta. Hoje os estudos são muito consistentes em mostrar a importância do envolvimento da família, porque as pesquisas mostram que quanto mais os pais entendem o autismo de seus filhos, isso garante melhor desenvolvimento. Olha que bacana. Então, nem tudo acontece na sala de terapia. Tá? A gente precisa ter uma conversa franca com os pais, tá? E respeitosa, e de muita escuta, e isso o modelo TIT da Carolina do Norte, que eu represento, nós completamos 50 anos de intervenção. Foi o primeiro programa de atenção ao autismo nos Estados Unidos em 1972, aqui então não tinha nada, né? Quando tudo era mato. E um dos pilares do TIT é os pais como coterapeutas. Em 1972, o criador do TIT, o Eric Schopler, já falecido, ele falava, os pais são coterapeutas. Os pais podem ajudar coterapeuta nesse sentido, né? Aquilo que eu, como especialista, entendo que é importante trabalhar, eu posso compartilhar com os pais têm um olhar sobre essa criança que eu não tenho, então eles vão me trazer informações importantes. Né? É no dia a dia. Exato. Então, nós sempre trabalhamos nessa direção de oportunizar, né, a maior participação dos pais. E hoje, então, eu digo hoje assim, mas na última década a gente viu pipocar muitos estudos mostrando que isso é essencial. A terapia que a criança entra e sai e o pai e a mãe não sabem o que está acontecendo lá dentro, e a criança, obviamente, pelas suas dificuldades, não sabe contar, esse modelo caiu. Exato. Se você pudesse dar um conselho para os pais, né, que estão descobrindo os seus filhos com espectro autista ou não estão sabendo lidar, qual seria esse conselho? Foi uma coisa bacana que eu acho que esses pais assim, precisam ouvir é que vocês não estão sozinhos. E a nossa comunidade está enorme, né? Um caso a cada 36 e que cada caso é único, né? A gente um diagnóstico é sempre assustador, né, para todos nós. É tudo novo, né? Você está lidando com o novo. Então, como vai ser? Como vai ser, né? Então, é importante, assim, que a gente vá aprendendo a conhecer a criança e podendo levantar expectativas que sejam de acordo com a criança e que sejam principalmente, Pietra, respeitosas com a criança. O que ela consegue fazer hoje, né? O que ela está conseguindo fazer nesse momento. Acho que isso a gente ensina aos pais e trabalha junto com os pais nesse sentido, e acho que essencialmente a gente ter o olhar da potencialidade, né? E não o olhar do déficit. Então, meu filho tem dificuldade aqui e ali, eu vou ter a ajuda dos especialistas para entender o porquê que isso acontece, eu vou ter a ajuda dos especialistas para saber como é que eu posso estimular isso, né? Mas eu como mãe, como pai, e eu falo isso como terapeuta, sempre procuro ter o olhar da potencialidade. Olhar de uma outra forma, né, a situação. Perfeito. Você falou sobre o TIT, queria até que você explicasse um pouquinho sobre o TIT, porque o TIT nada mais é do que também é uma forma de estudo sobre o autismo. Isso. Você pode contar um pouquinho mais como que vem agregando nessas pesquisas, como que funciona? Vou te falar um pouquinho de história, se eu me espichar, não, me corta. Só vai. Mas, o autismo foi descrito então em 1943 e ali na década de 60 ficou mais conhecido, né? E como o autismo, em princípio, ele, embora de base genética, ele não tem características físicas,
pode até ter se há uma comorbidade, uma situação junto com o autismo, mas não tem algo fisicamente, a sintomatologia é no comportamento, né? Na década de 60, uns poucos recursos que se tinha na área de neurociências, por exemplo, né? Havia a ideia no mundo científico de que a causa era psicogênica, emocional. Como as crianças apresentam essa dificuldade de comunicação e de interação, olha que feio era o nome, era conhecido como síndrome da mãe geladeira, porque se achava assim que o que causava o transtorno era uma falta de afeto com a mãe, uma relação muito empobrecida de afeto com a mãe. Essa foi a primeira hipótese da etiologia do autismo. E aí o grande nome que lançou essa teoria era Bruno Bettelheim, e ele morava em Chicago, e ele tinha uma clínica que na época ficou famosérrima, onde ele praticava parenctomia. Então, se a mãe era a agente causadora, tira da mãe, bota na clínica que a criança vai curar. Década de 60 era como a academia pensava. O Eric Schopler, psicólogo também, que foi o fundador do TID, junto com uma série de outros pesquisadores importantes, como Gary Mezibov e o Lee Marcus, era supervisionando do Bruno Bettelheim em Chicago. E aí ele rompe. Ele era estudante, o Bruno Bettelheim era o professor dele, mas ele começou assim a questionar muito isso e dizer, mas isso precisa ser evidenciado em laboratório, tá? A cabeça dele, né? A gente não pode sair divulgando uma teoria que e atacando as mães desse jeito. Então ele rompe com o Bruno Bettelheim, sai da Universidade de Chicago, começa a procurar onde é que ele ia continuar os seus estudos, e por aquelas coincidências da vida, o irmão dele era professor na Universidade de Carolina do Norte, em Chapel Hill, e disse assim, vem pra cá. E aí ele fez os procedimentos, passou, abre uma linha de pesquisa lá de doutorado e mestrado, e aí ele começa a botar em laboratório isso. Uma das primeiras pesquisas dele foi justamente botar em laboratório as duplas, mães de crianças autistas em interação com crianças neurotípicas e mães de crianças neurotípicas em interação com as crianças autistas, porque ele dizia, se a teoria é que a mãe tem traços patológicos e causa autismo, isso vai ter que ser identificado no laboratório, a gente vai observar traços mais ansiogênicos, alguma personalidade, para comprovar isso de alguma forma. E aí mostrou que o padrão de interação das ambas as mães, tanto mãe de neurotípico quanto a mãe de autista, elas tinham um padrão de interação muito semelhante quando estavam com as crianças autistas e muito semelhante quando estavam com as crianças normais. Então, qualquer um de nós, quando a gente está interagindo com uma criança que é responsiva, como uma criança neurotípica, né? A gente, quando tem bebê em casa, como é bebê de 20 anos ali, quando a gente tem bebê em casa, a gente não consegue nem ir no banheiro, porque a criança te suga. Toda hora. Né? Então, quando você tem uma criança com autismo, você tem uma interação diferente. E aí tu modifica o teu comportamento. Então, é nosso, né? Já é nosso. É nosso. Então, essa foi uma pesquisa assim, super bacana, né? que ajudou, pesquisa pioneira para quebrar o estigma da mãe geladeira. Perfeito. Foi do Eric Schopler. E aí ele começa a pesquisar várias outras coisas. Uma questão que ele começa a pesquisar é o que favorece mais o desenvolvimento dessas crianças. E daí ele levanta, ele identifica em pesquisas, e essa é uma prática baseada em evidência hoje, e reconhecida e utilizada pela grande parte dos modelos que têm comprovação científica, que é o uso do apoio visual. Então, ele identificou em pesquisa que as crianças autistas respondiam melhor aos estímulos visuais do que aos estímulos auditivos. E isso, há 50 anos atrás, revolucionou. E hoje as pesquisas só comprovam. Há prejuízo no processamento auditivo, em nível central. Então, o processamento da fala, das palavras, ele está prejudicado, em maior ou menor grau. Tá? Além disso, a informação verbal, ela é muito simbólica, ela é menos concreta. Você fala uma palavra, o que você mantém é o significado. A palavra sumiu e o visual fica, né? Então ali está sempre ali, caras, né? O visual fica. E a decodificação da informação visual em nível cerebral, ela tende a estar bem preservada na população autista. Inclusive, em algumas pesquisas, os autistas têm uma acuidade visual melhor
do que os neurotípicos, o que talvez possa ser até um mecanismo compensatório. Então, como eu não entendo tudo aquilo que eu escuto e aquilo que eu vejo, eu tenho boa memória, eu presto atenção em detalhes, eu fico super especialista no detalhe. Bem focado no... Ontem chovia horrores em Porto Alegre e no meu consultório ele tem uma parede assim toda envidraçada e tem um monte de criança que adoram ir pra lá. Tem outros que se assustam, tem que fechar. Porque eles pensam que vão cair, sabe? Quarto andar. Sim. Mas, e chovia, e realmente, assim, tava caindo aquela cachoeira na vidraça, na janela. E eu tava atendendo o meu fofinho Arthur, que tem 4 aninhos, eu já fiz assim, entre 4 e 5. Começando com essas primeiras palavras, ele tava vidrado. E tem uma árvorezona. Aí eu disse assim pra ele, chove, a árvore molhada. Ele olhou. E ficou focado olhou pra naquilo. mim e disse assim, a folha. Então ele tava prestando atenção. Olha que interessante, eu disse a árvore molhada, mesmo. a folha. Isso é muito frequente, sabe? E isso foi identificado em pesquisas lá no TIT na década de 70. E por isso é que o modelo TIT, ele se baseia na compreensão de como o autismo afeta ou pode afetar a cognição. Então, além disso, por exemplo, o modelo TIT identificou que as pessoas com autismo têm mais dificuldade com a aprendizagem intuitiva, aquilo que a gente se dá conta sem que tenha ter sido ensinado. Sim. Então, nós trabalhamos muito com aprendizagem explícita. A gente diz, você quer que algo seja aprendido, que algo seja melhorado, seja explícito, demonstre, mostre, desenhe, use pictogramas, tá? Dê exemplos, né, para eles. Dê exemplos, né? Então a gente trabalha muito considerando isso. Nós trabalhamos muito com estratégias específicas para apoiar a função executiva. Então, funções executivas no nosso lobo frontal, elas nos habilitam para fazer coisas em sequência. Então, se você for falar com uma mãe ou um pai de uma criança autista pequenininha, a maioria vai relatar: Vivi, é muito difícil o desfraude, é muito difícil a hora de entrar no banho, sair do banho, se arrumar para ir para a escola, entrar na escola, sair da escola, transições, tudo que envolve sequência. Entendi. Né? Então a gente trabalha muito, uma dos ícones do TIT é a famosa caixa do acabou. Nada pode ser mais concreto, né? Botar uma coisa que acabou na caixa, e é impressionante como a criança se organiza. Então tem crianças que não largam o celular, tem criança que não quer sair do banho, né? E aí a gente faz a caixinha do acabou. Não, nós vamos guardar os brinquedinhos. Tchau, tchau, brinquedinho. Tchau, tchau. Já é uma forma até deles amanhã. saberem tchau, que, tchau. Vai vendo, vai fazendo, vai entendendo, se organiza. Então a gente usa muito de estratégias assim que apoiam a função executiva, que tornem a aprendizagem explícita, muito parceria com os pais e estímulo visual o tempo todo. Intervenção TIT não se baseia exclusivamente na fala. Sempre, mesmo para os autistas super inteligentes e falantes, isso não garante que compreenda tudo que escuta e nem garante que compreenda tudo que fala. Então, na terapia, a gente procura aumentar a base do significado, sempre usando... E a Universidade da Carolina do Norte foi a primeira universidade estadual americana, tem uma tradição em pesquisa forte lá, desde 1739, se não me falha a memória. E trazer esse assunto é extremamente importante. E é um modelo que está se renovando a cada dia. Porque a gente está na universidade, né? Então, nós temos os centros clínicos que atendem no estado da Carolina do Norte, se não é todos os Estados Unidos, porque tu sabe que lá os estados são muito independentes, né? Então, ele é um programa, inclusive ele tem copyright, ele é de propriedade intelectual da Universidade da Carolina do Norte, só pode ser ensinado e falado por quem tem a certificação internacional, o que é muito bacana para garantir a fidelidade ao modelo, que nunca se viu tanta mistura de estratégias promissoras, né, um acenando para cura. Não tem cura para autismo, né? Nós vamos trabalhar até os dias de hoje. Nós vamos trabalhar para garantir desenvolvimento, nós vamos trabalhar para qualidade de vida, para que a gente tenha esse respeito à neurodiversidade. Chopper falava já em 1900 e pouco, lá, 60, 70, ele dizia que a gente tinha que criar uma cultura do autismo. E eu acho que isso é muito bacana, quando a gente consegue, assim, tirar o capacitismo fora, tirar essas ideias, né? Estava até falando com a minha filha, né, de um Dudu, um paciente que eu tenho, ele tem 16 anos, inclusive a Policivitas, eu vou trazer para ti. A gente está fazendo o calendário 2024 só com pinturas dele. Que legal! Ele pinta, que é uma loucura, assim, o Dudu, ele tem 16 anos. E nosso atendimento é na terça às 16 horas. E na semana entre Natal e Ano Novo não teve atendimento.
Aí, o Dudu ficou... O Dudu estava em casa, a mãe foi no mercado. 16 horas, que é a hora do nosso atendimento. Diz que ele liga, mamãe, hora da Vivi. Não tem, hoje não tem. E eu fiquei tão... E aí a minha filha disse assim, mãe, e é uma das coisas que falo que o autista não tem afeto, né? Então, ou seja, tem. Né? Então, esses mitos precisam ser, né, desmistificados. E outro mito, sim, é a questão das crises comportamentais. Então, quem tem dificuldade de comunicação, quem tem dificuldade de interação, é óbvio que vai ter crise. A gente tem as nossas crises. É importantíssimo falar sobre isso. Porque muitas das vezes a gente fala, é pirraça, deixa, é pirraça. No final das contas, é uma coisa muito mais profunda que você tem que entender como que funciona, como lidar com isso. Perfeito o teu entendimento, perfeito, é exatamente isso. Então, assim, ignora porque é manha. Hello! Pesquise sobre, porque pode ser... Meu cérebro não tá com a bagagem que tinha que estar, meu cérebrozinho não tá fazendo todo o serviço que tinha, eu tô confuso aqui, eu tô ansioso, eu tô perdido, eu tô atrapalhado. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E você falou no começo da nossa entrevista, que você ia comentar mais sobre esse assunto, sobre o espectro autista ser mais em homens do que em mulheres. Por quê? Ótimo. Então, assim, até os dias de hoje, as taxas que são divulgadas a cada uma menina a cada 4 meninos. Isso fala de uma base genética para o transtorno, que realmente hoje já tem mais de 100 genes associados ao autismo, que é bom e ruim. Bom porque dá a base neurobiológica, né, e enterra, por fim, aquela ideia da mãe geladeira. Ruim, por outro lado, porque como são 100 genes, olha a complexidade desse transtorno. Então, a gente não tem ainda um exame genético, porque, né, são 100, então isso está muito em estudo. Mas o fato de acontecer mais em meninos que em meninas fala de uma base genética, né, de um transtorno ligado ao sexo. Entretanto, estudos mais recentes têm falado que talvez esta taxa não reflita a realidade, porque as meninas parece que fazem mais o masking, o mascaramento. Entendi. Porque tendem a ter mais habilidades linguísticas. E outra questão é uma questão cultural. Então, assim, eu tenho um menino de 5 anos, eu vou num aniversário, né? O menino tá lá correndo, o que todo mundo diz? Ah, que ativo, né? Bacana esse teu guri, parabéns. Aí eu chego com uma menininha da mesma idade, ela passa a festinha inteira sentada do meu lado. Quietinha. Ai, que comportada, que princesa. Né? Então, talvez a gente tenha dificuldade para identificar o autismo nas meninas por uma questão cultural. De estereótipo, né? Mesmo, né, de sociedade. E por essa questão também que parece que as meninas, as mulheres, nós temos mais habilidades linguísticas, né? Do que os homens. Então, essas são questões que estão sendo levantadas pela academia na atualidade, e eu acho que nos próximos anos a gente vai ver uma mudança dessa prevalência de 4:1. Perfeito, perfeito. Bom, a gente falou muitas coisas, muitas informações, mas Vivi, a gente está chegando no finalzinho e eu queria fazer a seguinte pergunta: como que você enxerga esse desenvolvimento, essas pesquisas, o autismo daqui para frente, até mesmo em relação à capacitação de pessoas que saibam lidar com o diagnóstico, tanto profissionais quanto próprias pessoas que falam, nossa, eu tenho autismo, os pais, como que você enxerga isso daqui para frente? Eu tenho visto, sabe, Pietro, e se a gente for olhar, que é mais da antiga, né, como eu que estou nessa área há 32 anos, se a gente for olhar a história do autismo, os pais, eles têm um papel, assim, muito importante, tá? Um estudo que foi feito na Inglaterra, na década de 70, que identificou as 3 principais características do autismo, que é a dificuldade com comunicação, interação e imaginação. Foi um estudo enorme feito por Lorna Wing, tanto que se chamava de tríade de Wing, essas características, né? Mãe. Então, nessa linha também se destaca o Bernard Rimland, que deu a consultoria para o filme do Tom Cruise, né? O Rain Man, que foi, assim, bem revolucionário, né? Explicando, assim, para o mundo uma visão mais séria e acurada do que é o autismo, tá? Então, eu acho, assim, que os movimentos de associações, a gente tem no Brasil as AMAs, né, as APAES, as outras ONGs, o papel das famílias, né, e das famílias em conjunto é muito importante para garantir um futuro mais digno para os nossos autistas, né? A gente também não pode descuidar
de cada vez mais escutar os autistas. Hoje tu sabe, Pietra, que se fala, não se fala de nós sem nós. Então, a gente vai se juntar para falar de autismo, a gente vai fazer um congresso, as pessoas autistas têm que estar ali falando, né? Então, isso muda muito o panorama, né? Eu tenho grandes amigos autistas, assim, 2 que eu adoro, né? Que é a Letícia Cristo e o Fábio Cordeiro, lá de Curitiba, que fazem um trabalho, são autistas ativistas, fazem um trabalho fantástico, não só lá no Brasil todo. Então, eu acho que essa é uma questão, assim, muito importante. Então, os pais se sentirem valorizados e engajados, a gente precisa da participação dos pais e muita escuta à comunidade autista. E pesquisa. A gente tem que ter pesquisa e as intervenções precisam ser baseadas em evidências e os pais têm que buscar literatura e buscar sites, entender, né? De fato. E estarem antenados, né? Porque justamente teve um movimento bem importante nos Estados Unidos de identificar as 28 práticas baseadas em evidência. Hoje são 28 as práticas baseadas em evidência, ou seja, intervenções que foram testadas e que mostraram ter bom resultado por uma questão de verba pública. Tem se falado muito isso no Brasil também, não sei se tu acompanhou nas últimas semanas, né? Muita mídia disso, o custo do tratamento, realmente, né? São várias intervenções, né? Quem é que tem bolso para isso tudo a longo prazo, né? Então, essa discussão, ela começou até por uma questão de saúde pública nos Estados Unidos. Precisamos colocar a verba onde a gente sabe que funciona. E eu acho que isso a gente tem que trazer para cá. Tá? Então, o trabalho tem que ser pautado em uma das 28 práticas baseadas em evidência, há um documento já traduzido em português, e se alguém precisar pode entrar em contato comigo, talvez no Instagram, né? Eu posso enviar. Então, os pais precisam estar antenados, os profissionais precisam fazer formações consistentes. Quando é que o brasileiro, posso falar? Quando é que o brasileiro vai parar de buscar curso online de 10 horas e se dizer especialista? Para atender uma condição complexa, como é o autismo, que a gente estuda uma vida inteira e sai do consultório todos os dias com alguns pontos de interrogação. Todo dia é uma coisa nova, né? Todo dia é uma coisa nova. Então, é estudo, pesquisa, estudo, comprometimento, participação dos pais e escuta a comunidade autista, né? O Eric Schopler, eu falo muito porque eu fui aluna dele, né? E a gente discutia os casos em supervisão, em aula, e sabe o que ele perguntava quando a gente tinha feito alguma prática com algum autista? Ele dizia, me conta o que ele te ensinou hoje. Porque é ele que vai te dizer o que ele precisa no final das contas. Olha que bacana. Então, legal, a gente tem que ser treinado para essa escuta e para esse olhar e esse respeito à neurodiversidade. Eu acho que é isso. Perfeito. Bom, a gente vai chegar no finalzinho e eu queria até que você falasse um pouco sobre os seus livros, que a Vivi tem alguns livros falando sobre o autismo. Eu, inclusive, ganhei o meu, estou fazendo a leitura. É muito importante mesmo, tem várias dicas que ela dá, várias provas, né? Várias comprovações de como que você identifica o autismo, como que você pode melhorar a vida de uma pessoa autista. Queria que você falasse um pouquinho, deixasse também suas redes sociais para o pessoal conversar um pouquinho mais com você sobre esse assunto. É muito importante que a gente possa produzir alguma forma de literatura, né, e pesquisa. Eu fiz algumas pesquisas na época do mestrado e doutorado, né, mas a gente tem no nosso país assim uma lacuna bem grande de verba, né, para investir em pesquisa. Então acaba os Estados Unidos sendo muito protagonista das pesquisas, porque se investe pesado, né, e se tem tradição. Tu vê a Universidade de Jacana do Norte, em 1739, os caras estavam dando os primeiros diplomas para médicos e advogados. Muito tempo. Né? Muito tempo. Então tem uma tradição, né, lá. Então eu tenho procurado assim escrever um pouco do conhecimento que eu adquiri, né, lá na Jacana do Norte. Eu todo ano vou para lá, né, levo inclusive profissionais para se especializarem lá. Sempre em julho eu tô por lá. Então eu tenho alguns livros assim nesse sentido. Eu tenho 3 livros pela parceirona aqui de São Paulo, que é a Silvana Santos, da editora Menon. Um livro fala de comunicação alternativa. Um outro livro fala como a gente deve organizar as atividades para as crianças, os brinquedos nas escolas, em casa, para a gente ter um melhor engajamento. E um que fala sobre os princípios do modelo TEACH. Esse está no forno da Menon e vai sair, acho que em março, deve ter alguma coisa aqui em São Paulo, para sair, porque ele era de 2016 e de 2016 para cá alguns conceitos mudaram, estava desatualizado.
E a gente tem pela Policivitas, né, que é a faculdade em Curitiba, que tem todo um expertise em cursos EAD, e eu tenho a alegria de ser a coordenadora dos cursos de autismo. Nós temos 3 linhas de pós-graduação em autismo, online, com a nota máxima do MEC. A gente tem um feedback muito bom dos alunos das nossas aulas da didática, e desde essa parceria com a Policivitas me apoia muito na produção de livros. Então nós temos 2 no forno agora. Um é o que tu recebeu, se chama O Autismo como Transtorno do Implícito. Sim. Todos eles acho que tem na Amazon, mas esse está em revisão. Então a gente está esgotada, e a gente está fazendo a revisão, deve também estar saindo em breve, né? Boa. E tem um outro que está no forno também, que eu tenho trabalhado muito no sentido de trazer o modelo TEACH para a realidade brasileira e de capacitar profissionais, e tenho vários alunos que estão fazendo o processo de certificação internacional, né? É importante que a gente tenha mais profissionais certificados internacionalmente, porque o nosso país, né, é enorme, né, Pietra? E então essas minhas alunas, a gente fez um livro também, que está no forno, está na revisão, que são vários olhares do TEACH. Eu tenho alunas do Nordeste, né, lá do Sul, interior de Santa Catarina. Todas as regiões. E fono, TO, psicóloga, então cada uma vai trazer, né, como é que está utilizando o TEACH na sua área. E como a gente é do TEACH, adora apoio visual, os nossos livros sempre têm muitas imagens. Tem mesmo, o livro que eu tô... Né? Tem mesmo. Dá pra gente entender de fato, assim, não só no escrito, mas como que funciona. Vou ver aqui na imagem, é dessa forma, realmente. E ali no meu Instagram, Viviane de Leon Oficial, eu sempre procuro compartilhar congressos, livros, né? Tirando dúvidas. Eu organizo junto com a doutora Tatiana Takeda, de Goiânia, que é a mãe do Theo. Nós organizamos junto com outros colegas da faculdade o Congresso Interamericano de Autismo. Acontece todo ano em setembro. Esse ano a gente quer ter vocês lá para acompanhar. Sempre no mês de setembro na cidade de Curitiba, no Teatro Bom Jesus, que é um local assim icônico na cidade. Então a gente tem essa preocupação em estudar, em fazer eventos, em organizar eventos, em trazer livros, em trazer informação. Então eu coloco assim tudo que eu estou acompanhando e sabendo, eu coloco ali no Insta, né? Porque informação é tudo. Com toda certeza. Vivi, obrigada por trazer informação pra gente, por compartilhar todos os seus conhecimentos com as pessoas. Todo mundo que tem alguém, né, do espectro autista na família, ou que está descobrindo o diagnóstico agora, que está tendo que lidar com tudo isso. Espero que essa entrevista tenha ajudado você. E Vivi, obrigada, queria te agradecer, queria de verdade deixar até um convite para uma próxima. Oba. Que eu acho que é um assunto que vem, né, se desenvolvendo, você vem buscando mais informações, e eu acho que a todo momento a gente tem que trazer isso para essas pessoas ficarem a par do que está acontecendo, pra gente realmente ouvir os autistas. Te adoro. Obrigada também. A gente já é super amiga, esquece demais. Setembro estamos lá no congresso. Né? É isso. Obrigada, viu? Querida, sucesso. Pra nós. Sucesso pra nós. E parabéns pelo trabalho, tá bom? Beijo pra vocês, continuem acompanhando a gente, que tem muita informação sobre saúde aqui no Caras de Bem-Estar. Tchau, tchau.